Na lição anterior, nós falamos sobre a importância de se fazer discípulos, pois, além de ser uma ordenança do próprio Jesus, também foi estratégia fundamental no ministério do apóstolo Paulo. Então, através das suas viagens missionárias, Paulo fez vários discípulos. No entanto, nem todos esses discípulos estão aptos a serem líderes da igreja, estar à frente de uma igreja. Então, Paulo teve uma dedicação especial para formar grandes líderes para estar à frente da igreja do Senhor. E é isso que nós veremos na lição 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. E na terceira viagem missionária, quando Paulo estava de volta rumo a Jerusalém, Paulo faz uma parada na cidade chamada Mileto. Mas qual era o objetivo dessa parada em Mileto? O objetivo da parada em Mileto era que Paulo queria fazer uma última reunião com os líderes e os discípulos da cidade de Mileto e também da cidade de Éfeso, que era uma cidade próxima. E nessa reunião, Paulo queria dar as suas últimas instruções aos discípulos, aos líderes que estavam sendo formados tanto de Mileto quanto de Éfeso. Agora, o ponto crucial é qual que eram essas instruções que Paulo dava aos seus discípulos e futuros líderes da igreja. E uma das instruções de Paulo era que ele era muito incisivo no combate aos falsos ensinos. E havia naquela época um falso ensino, que era um povo chamado judaizantes, que eles acreditavam que para alcançar a salvação era preciso cumprir toda a lei judaica. E Paulo foi contra esse ensino, mostrando que a salvação não é através da lei, mas a salvação é através da graça de Deus, mediante a fé. E havia outro grupo, chamado os gnósticos, que acreditavam que a salvação não era bem pela graça, mas a salvação era pelo conhecimento. E novamente o apóstolo Paulo combate os gnósticos, mostrando que a salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Além disso, Paulo dá outras instruções para aqueles que se sentem vocacionados para a obra de Deus. E quais instruções são essas? E a primeira instrução é que a prioridade é a palavra de Deus, até mesmo se isso custar a sua própria vida. Olha só o que nos diz o texto de Atos capítulo 20, versículo 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A segunda instrução é que o vocacionado precisa cuidar primeiro da sua vida espiritual, para depois cuidar da vida espiritual dos demais irmãos da igreja. Não adianta o líder, o vocacionado, cuidar da vida espiritual de todos ao seu redor e a sua própria vida espiritual está toda desorganizada. Então é necessário que o líder conserte primeiro o que está errado na sua própria vida. Aí sim, ele pode cuidar com excelência dos outros irmãos. E a última instrução que Paulo dá aos vocacionados era um cuidado para que fiquem atentos aos lobos cruéis. Os lobos cruéis são pessoas mal intencionadas, que têm a intenção de distorcer a verdade e levar as pessoas a acreditar em palavras enganosas. Veja o que diz em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Por isso nós devemos ficar atentos com os falsos ensinos que até hoje se levantam em nosso meio.
Agora eu quero falar com você que se sente vocacionado. Essas são algumas instruções de Paulo para aqueles que desejam servir a obra do Senhor. Por isso, observe-as, coloque em prática, pois certamente o Senhor honrará o seu ministério. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.